Boa noite. Eu vou conectar aqui com o Instagram. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Sheila Romero e eu espero passar cada dia um pouquinho do que eu sei da minha vida e que já aprendi. E acho que a gente está aqui para poder compartilhar aquilo que a gente sabe e de repente a gente toca as pessoas e ajuda, né, no conhecimento geral, né, daquilo que ela tem interesse, e eu espero que você esteja aqui comigo. Boa noite. Então, bem-vindos. Eu vou iniciar já aqui no Instagram, iniciando aqui também no YouTube. E o Facebook não deu certo ainda. Eu tenho que parar, fazer com calma, depois os testes, para ver se vai dar tudo certo. Uma hora vai dar. Eu já falei que eu sou persistente, então vou conseguir. É que tem vários detalhes que eu acho que é chatinho mesmo. Bom, quem estiver chegando, eu quero hoje conversar com vocês sobre a parte da espiritualidade. Eu quero falar toda sexta-feira um pouco sobre isso, porque é um tema que para mim é interessante que eu compartilhe. Não estou aqui para compartilhar só a minha crença, a ideia é que eu possa passar para vocês informações diversas, e porque é um conjunto, né? Na verdade, a espiritualidade, para mim, ela é um conjunto de conhecimentos daquilo que cada um entende como crenças, né? Como a parte da sua própria, o que ela sintoniza melhor, aquilo que ela vem aprendendo, e cada um tem uma base, né, de conhecimento, base familiar, então isso acaba interferindo, influenciando bastante, né, naquilo que a pessoa vai seguir depois. Então, eu até estava aqui dando uma olhadinha, por quê? Porque eu acho que tem informações interessantes, que eu acho que a gente pode, né, ir falando, né, e conversando sobre isso, porque se eu pegar de um dicionário o que significa a espiritualidade, a gente tem aqui, ó, características ou qualidade do que tem ou revela intensa atividade religiosa ou mística. Religiosidade, misticismo, então tá tudo interligado, né? Então, tudo que a gente for falar da origem espiritual, que na verdade o espiritual vem porque nós temos aqui um espírito dentro de nós, então nós trabalhamos a parte espiritual constantemente. Por isso que nós falamos de conhecimentos, né, de si mesmo e da parte mesmo espiritual. Não quer dizer que você tenha que ser de religião A, B, C ou D para você poder falar ou entender sobre espiritualidade. Então você pode ter diversos conhecimentos e uni-los, né, todos nisso, para que você possa chegar a alguma conclusão ou simplesmente entender dessa forma, porque eu acho que certeza absoluta, eu acho que ninguém tem daqui quem está vivo, porque eu acredito, né, na minha parte mais espiritualista, espírita, de que a gente tem algo além da vida, além desse corpo, quando a gente parte daqui. Mas tem outras pessoas que não acreditam nisso, tem outras pessoas que acreditam que simplesmente aqui você veio, cumpriu o que tem que cumprir e acabou. Simplesmente você vai seguir a sua vida, né, aqui até o final, fez o que tiver que fazer, né, constituiu família ou não, mas fez o que tinha que fazer de trabalho, pôde fazer aquilo que acreditava, ou às vezes nem deu certo também, mas você tentou, né? Então a gente acaba tendo essa sensação de que tipo, a espiritualidade nos traz um conhecimento, um pensar, né, algo além, né? E não quer dizer que você precisa acreditar em Deus. Às vezes tem pessoas que não acreditam em Deus e elas acreditam no espírito. Eu já escutei muito isso. Olha, eu acredito que eu tenho um espírito, que os espíritos existem e que eles realmente interferem ou que eles estão por aí, ou que eu tenho dentro de mim. Foi isso que eu já ouvi. Mas em Deus eu não acredito. Então, uma coisa não está ligada à outra. Para falar de espiritualidade, não é necessário você acreditar num Deus supremo, num Deus de energia, num Deus
de vários deuses, né? Como tem muitas pessoas que acreditam. Não, basta você acreditar que a sua essência é espiritual, que você traz consigo algo, né, que tá dentro de nós. Então é o nosso interior, aquilo que nós sentimos que a gente tem dentro de nós, como, né, forma da gente estar aqui vivo, falando, conversando, porque senão, se a gente não tivesse espírito, nós não estaríamos aqui dessa forma, nós estaríamos estáticos, né? Eu entendo assim, pelo menos, então vai muito daquilo que você se pergunta. E eu sempre fui daquelas pessoas, né, que eu sempre questionei tudo, gente. É muito... Às vezes até um pouco, de repente, para algumas pessoas até é chato, né? Porque eu gosto de saber, eu vou atrás do conhecimento, eu tento entender e eu tento conhecer vários tipos de explicações. E eu não me contento somente com uma verdade, não existe uma só verdade. Para mim, o que existe é um conjunto de pessoas que formaram um conhecimento mais amplo, profundo sobre um tema. E aí você avalia, tem credibilidade essa origem dessa informação? Então, por exemplo, a Bíblia, as pessoas se baseiam como um todo uma história do que a gente tem aí na nossa, vamos dizer assim, na nossa história da humanidade. A Bíblia é o grande livro, né, que traz como história, né, na verdade, porque os historiadores mesmo, cada um enxerga de uma forma, mas a Bíblia veio sendo mantida de uma forma que, vamos dizer assim, da forma que aqueles grandes que dominaram essa parte, que cuidaram dessa parte, conseguiram trazer de uma forma, né, vamos dizer, sei lá, 2000 anos para cá, e conseguiram desde a época do Velho Testamento, né, também trouxeram as escrituras, colocaram num lugar só e foi. Mas tem outras religiões que seguem outros parâmetros, né? Por exemplo, nós temos a Torá, nós temos até tem muita gente que não acredita, né, que Jesus veio como Messias, então não tem todo esse Novo Testamento como tem na Bíblia, que muitos aqui no Brasil acreditam. Então nós temos aí diversos conhecimentos. Então vamos lá, a teologia estuda as religiões, a espiritualidade fala sobre tudo isso também, mas de uma forma onde ela entende, porque a teologia ela foi, na verdade, muitas vezes criada mais para pastores, mais para pessoas poderem entender as religiões e até trabalhar dentro de igrejas. Se eu estiver falando alguma besteira, por favor, me corrijam, eu estou aberta aqui a conhecimentos, tá bom? Quem estiver me ouvindo, sejam bem-vindos e boa noite a todos que estão aqui comigo. Então, eu falo porque se você for olhar, né, a parte da teologia, quantos que estudam teologia, onde eles estão? Geralmente não são historiadores, não são, às vezes até pode ser que um historiador tenha uma inclinação e queira conhecer mais as religiões, ele faz porque ele está estudando história e ele acaba querendo unir, saber teologia, mas a maioria são pessoas ligadas a algumas religiões que querem estudar teologia para poder pregar, poder falar, poder colocar aquela visão mais ampla, né, das religiões e aí poder trabalhar nisso. Mas a gente tem aí diversas faculdades, né, que já estão trabalhando algumas situações, igual tem até a religião das religiões de origem africana, que tem até a universidade também, que eles estão trazendo essas informações. Então, cada segmento, cada religião busca se aprimorar naquilo que eles acreditam e tentar levar para as pessoas com mais propriedade, com mais credibilidade. Então, eles se unem de uma forma para ficar aquilo com mais robustez. Porque, por exemplo, a Umbanda, que é uma religião aqui no Brasil, ela tem uma origem recente, ela não é uma religião antiga, e é uma mistura, né, de várias crenças que os afrodescendentes ou os próprios africanos trouxeram para o nosso país quando eles foram escravizados, e também ainda tem a parte nossa da mistura com o catolicismo. Então imagina que tem essa mistura e surgiu a Umbanda,
e eles acabam tendo correlações em muito do que eles acreditam, né, como orixás, como, né, relacionados com santos. Então, imagina, olha só a mistura que cada povo vai tendo, né, cada grupo vai acreditando de uma forma, vai tendo sua fé em outras coisas, e elas vão fazendo a sua religião. No entanto, que hoje no Brasil existem diversos tipos de igreja, com diversas denominações. Existem muitas divisões de tanta religião que tem. Então, se a gente for falar que tem muito assunto, é interessante, por isso que hoje eu queria mais abrir um pouco com vocês esse tema, que é polêmico também. Eu adoro uma polêmica, gente. Adoro falar de coisas que não é todo mundo que vai falar, mas eu não tenho medo, eu converso, e se alguém quiser conversar, quiser falar, quiser colocar opinião, por favor, fica à vontade, manda comentário, só não me xinga, não briga comigo, porque eu tô aqui com muita boa vontade de passar aquilo que eu acredito, aquilo que eu aprendi para vocês, e quem quiser compartilhar comigo será muito bom, né? Porque eu fico feliz também de ter vocês aqui. Então, aquilo que eu aprendi, e eu falo que desde muito cedo eu tive uma base bem diversa, posso dizer para vocês, e aí eu vou contar um pouquinho essa minha história, né? E aí na próxima semana a gente entra em algum assunto mais específico, tá bom? Fiz assim com todos os temas que eu tô conversando essa semana para vocês, falando desse início, contando um pouquinho, né, do que a gente vai falar. Então a minha base foi, né, minha mãe, que veio de uma igreja chamada Igreja de Jesus Cristo, só esse nome, né? Ela falava que não tem um complemento, né? E aí eu não conhecia, né? E ela falava, mas ela parou de frequentar depois que ela casou e não foi mais. Já meu pai, ele era uma pessoa que falava que não acreditava em Deus, mas ele é todo assim. Hoje ele fala que acredita, tem hora que fala que tem dúvidas, e é assim, muito ser humano tem essas dúvidas, e tá tudo bem, eu não tô aqui pra julgar ninguém, e eu espero que vocês também não, tá bom? E aí, ele sempre falou de espíritos pra mim. Então meu pai sempre falou de espíritos porque ele falou que ele via. O meu pai não tem medo de falar disso, ele fala que ele via, ele chegou a ver mesmo, e falou que teve fenômenos até que aconteceram, onde ele escutou também, né, ali no caso da situação que ele presenciou. Então ele contou, e ele conta essa história várias vezes na vida, com tanta convicção que eu sempre, desde criança, acreditei. Então eu fiquei assim, puxa, mas e aí, né? Aí minha mãe e meu pai colocaram para fazer... me batizaram, primeiro na igreja católica, muito bebezinha, 2 meses. Depois eu fui pro catecismo. Então essa mistura, porque a família do meu pai também era católica, e aí meu pai falou que põe, e a gente põe. Eu sempre achei muito válido. Eu posso não concordar eu não concordo com muitas coisas de várias religiões, tá? Não é só da católica, não é só do evangélico, não é só do candomblé. Eu tenho diversas opiniões, né, diferentes opiniões de cada uma delas, e eu tenho ainda muitas que eu gosto e que eu acho que faz sentido. Então, assim, eu sempre gostei muito por exemplo, da Adventista. Tem algumas coisas ali que eu aprendi muito com a família do meu tio, que já se foi. E eu falo para vocês, poxa, é evangélico, e eu falo para vocês, tem muito a aprender. Então eu fiz catecismo, tive esse conhecimento, foi importante para eu saber a origem, saber sobre a Bíblia, estudar, ir na missa, sabe? Então assim, teve essa fase, né? E que quando você é jovem, você não gosta muito. Eu nunca gostei de nada, fazer nada obrigado, mas eu tinha que cumprir, era um estudo, eu tava indo. E, no entanto, que eu conheci outras religiões, eu conheci que eu não gostei, que eu falei que eu nunca mais iria. Então, foi muito engraçado. Mas cheguei a frequentar, depois de ter aprendido bastante com a Igreja Católica, mas como eu não concordava com algumas coisas, eu falei, vou conhecer outras coisas. Aí conheci a Igreja Batista, gostei bastante, conheci a Adventista, então eu ficava bem dividida, mas ainda não era o que eu queria. Na verdade, não são as religiões, para mim, que não me agradam. Para mim são os grupos que tem nas igrejas, as panelinhas, as fofocas, que eu detesto. Nunca gostei disso. Eu nunca gostei desse tipo de situação.
Eu tenho muita dificuldade isso na minha vida. E quando eu vejo esse tipo de coisa, onde você discrimina as pessoas, onde você julga as pessoas e na cara uma das outras, que eu já presenciei, aquilo me fazia muito mal. Então eu preferia me afastar. Então eu falava, bom, eu gosto, mas eu não estou me sentindo bem, então eu prefiro não continuar. Então a parte minha, né, de aprendizado, né, desse conhecimento que eu tenho hoje, né, sobre espiritualidade, sobre religiões, é de base de realmente ir atrás, participar para poder tirar minhas próprias conclusões. E como as pessoas falam, quem sabe toca no teu coração, você encontra um lugar. É assim, eu acho que isso é verdade. Quem me falou isso já, acho que faz todo sentido. E aí, a partir daí, depois que eu fui para Batista, aí eu parei, aí depois de um tempo eu comecei a estudar. E eu comecei a ter muita curiosidade sobre o espiritismo. Aí eu fui estudar, comprei livros e tal. E aí para mim fazia todo sentido. Aquilo realmente fez sentido para mim. Isso, dentro de mim, era isso. Essa minha lado espiritual tinha muito a ver com aquilo que eu estava lendo, aquilo que eu estava estudando. É como se eu já conhecesse. Como se eu já tivesse vivido ou estudado aquilo em algum lugar. Sabe, assim, quando parece que você está só relembrando algumas coisas? Para mim era isso. Então, para mim fez sentido e por isso que até hoje eu sou muito ligada com essa parte da espiritualidade, pro lado mais do espiritismo, que acredita em outras vidas. Por isso que eu falo de numerologia com dívidas kármicas, eu falo de outras vidas nesse sentido. Então, eu tenho todo esse trabalho porque faz sentido para mim. E tem que fazer sentido para você querer saber sobre essas coisas e se interessar por isso e vir a trabalhar com isso ou não. E aí muitas pessoas falam assim, né, pra mim, né, porque hoje eu faço leitura de tarô. Ai, Sheila, você precisa fazer algum ritual, alguma coisa? Tem alguma coisa ligada ao espiritismo? Não, não tem. O tarô, gente, existe curso, tá, pra fazer leitura de cartas, né? Então é baralho cigano, é tarô, existe várias linhas, existe várias tiragens, existe formas de você estudar. Óbvio que tem pessoas que falam, pelo menos que eu não tenho como provar, mas falaram pra mim que aprenderam sozinhas. Tudo bem. E sentiram que aquilo era da intuição dela, das informações que elas tinham convicções e que elas acreditavam que vem em espíritos que escutam. Tá tudo bem. Eu nunca escutei nada. Eu nunca fui uma médium desenvolvida, por exemplo. Então eu não posso falar para vocês que eu tenho meu trabalho no tarô, no baralho cigano, baseado na parte espiritual. Eu acredito muito na minha intuição, mas eu sigo bastante aquilo que eu aprendi. E eu faço aquilo que eu aprendi, dá muito certo, e as pessoas não reclamam e falam para mim que faz todo sentido quando elas me escutam. Então, eu tenho uma conexão espiritual mais com a parte, né, de Deus, que eu acredito em Deus, Jesus Cristo, eu acredito em toda essa parte. Até eu não sou católica, mas eu sou muito devota de Nossa Senhora Aparecida, e não queiram me excomungar que quem é católico e não concorda que eu goste e seja devota de Nossa Senhora Aparecida. Eu já falei, eu monto a minha crença, eu sou uma coisa só e eu não misturo. Eu tenho uma mistura dentro de mim, eu não misturo. Eu falo assim, olha, aqui eu não posso ir e aqui eu posso. Não, se eu acredito um pouquinho, que eu falei pra vocês, gostava da Batista, tinha coisas que eu gostava ali, que eu acreditava, da Adventista, eu fui juntando, da Católica, né, do Espiritismo, tudo, eu junto um pouquinho, até com os Testemunhos de Jeová eu aprendi, né, apesar de não fazer sentido pra mim quase nada, mas eu aprendi, tá tudo bem, eu acho e respeito cada um que tem a sua religião. Então, eu gostei bastante desse conhecimento que eu adquiri, porque hoje eu consigo dialogar. Gente, eu já fui, eu falei dessas religiões, mas eu fui conhecer a Umbanda, eu fui conhecer o Candomblé. Eu não tenho medo, não existe essa coisa de medo, porque tem pessoas que falam, eu tenho medo. Gente, medo do quê? Por que tem medo? Você tem medo do desconhecido, vá conhecer então. Vá conhecer, vai estudar, que você perde o medo e você respeita,
Então, eu respeito, não compactuo com alguns trabalhos que são feitos, né, com o lado da, como eles falam, o lado negativo da força, né? Eu não gosto, então eu trabalho mais no lado positivo da minha vida, então eu não conecto com trabalhos feitos, né, na parte espiritual que seja ligados ao lado mal. Mas, como eu sempre digo, nós somos uma mistura do bem e do mal. Não adianta fugir disso. Se achar que você é uma pessoa só boa ou só má, não existe. Então nós estamos aqui na Terra, eu acredito, né? Olha eu falando, né? Olha eu querendo dizer, parecendo que eu estou querendo convencer alguém. Não, eu só estou falando porque eu vejo que nós temos muitas coisas que a gente vai para um lado bom, aí daqui a pouco você está sentindo coisas ruins e que você fica com sentimentos ruins. Todo mundo tem. Eu acredito que se alguém é perfeito, não está aqui na Terra. Então, se tem e a gente não conhece, o único que viveu na Terra que eu soube, que parecia também que era, né, puro, né, que passou por muitas dificuldades de se conseguir até estar num corpo humano, foi Jesus Cristo, porque eu acredito nisso. E ele teve toda essa dificuldade porque o espírito dele é muito elevado. O espírito dele é dos anjos, do pessoal do nível bem superior. Dos espíritos além dos anjos, porque eu acho que tem os arcanjos. Sei que tem várias denominações, eu não sou muito de estudar essa parte das denominações, já comecei a estudar, já parei, mas eu preciso voltar. Então, assim, mas eu creio que a gente tem aí, sim, uma força muito grande para que a gente possa caminhar para o bem. Eu acho que a gente está aqui, né, na parte dentro de nós, a gente busca o bem. Acho que eu não conheci ninguém que só trabalhasse no mal, que fosse totalmente má. Pessoas assim eu não conheci. Se alguém conhece pessoas assim, eu acho difícil, mas sempre, por mais difícil que a pessoa possa parecer, ou que ela nem demonstra que tem bondade, lá dentro ela está escondendo algo, ela não quer admitir, mas ela tem um lado bom. Por mais difícil que seja alguém, vocês acreditarem, tá? Porque eu sei que vocês podem falar, Sheila, mas tem tantos assassinos, tem tantas pessoas. Tá, tudo bem, existem psicopatas, sim, existem vários distúrbios, desvios de caráter, tudo, claro que caminham para o lado mal. Mas eu não conheço nenhum que não gostava da própria mãe ou que não tivesse um amor por, nem que seja um cachorro, pelas histórias que a gente vê. Então, assim, gente, é complexo esse assunto, então eu queria mais, quero aprofundar, vou trazer temas mais específicos, mas hoje era mais um bate-papo, assim, sobre as questões espirituais e sobre o que eu vou falar. Então, assim, queria muito que vocês parassem e refletissem. Quem quiser bater um papo e quiser estar aqui na próxima sexta, vai ser muito legal, porque assim eu divido e aprendo com vocês. É legal quando a gente interage. No YouTube eu não consigo ao mesmo tempo interagir, porque é muita coisa, eu tô sozinha, então é difícil de eu fazer todo esse trabalho e acompanhar, mas aqui no Instagram eu consigo acompanhar, porque fica a tela de frente para mim, eu consigo olhar quem escreve, mas no YouTube eu não tô vendo o chat. Então é isso, mas eu espero que vocês comecem a pensar sobre isso, e se quiserem trazer temas ou falar sobre algo mais específico, eu tô aceitando sugestões também, para que a gente possa dialogar, tá bom? Então, gente, quem esteve aqui comigo hoje, eu agradeço muito, era só um início de conversa, mas vamos falando, e domingo eu trago a mensagem do tarô para vocês, tá? Eu sempre faço. Voltei a fazer, na verdade, fiquei alguns meses sem fazer, mas voltei no domingo trazendo uma mensagem para vocês. Vocês podem escolher uma carta, 2 ou 3, e tirar a mensagem da semana. E muitas vezes ajuda bastante, às vezes em alguma dúvida que você tem, em alguma situação que você não está esperando, e aí vem um alerta, sabe? Então, às vezes vem umas cartinhas assim, e eu falo que assim, até quando porque o tarô é coletivo, quando a gente faz assim para muitas pessoas.
E aí eu tenho certeza, eu sinto que vem muitas cartas de problemas da maioria, que muitos estão passando. Então vem uma carta específica para poder dar mesmo um toque e a pessoa poder pensar um pouquinho. Então, e olha, eu já tive pessoas que me falaram que pelas mensagens que eu faço no domingo, que eu gravo e deixo no meu Instagram, e agora eu tô pondo no YouTube, essas pessoas gostaram e quiseram fazer a consulta comigo. Então eu tô aberta para fazer consulta, eu faço as consultas pelo WhatsApp, então a pessoa nem precisa estar ao mesmo tempo comigo, só basta mentalizar que eu faço tudo e vou mandando no WhatsApp explicando. Então tem leituras de 3 tipos que eu posso depois tirar as dúvidas para quem tiver interesse falar comigo. Pode me chamar no WhatsApp ou aqui nas mídias, onde vocês quiserem me chamem que eu tento falar com vocês, tá bom? É isso, gente. Obrigada, boa noite, bom final de semana e até domingo. Gratidão.